Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou o Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje estamos num cenário diferente. Estou no carro aqui esperando a minha esposa terminar da aula, né? E eu tenho algumas coisinhas para fazer depois. Mas aproveitando para trazer um conteúdo que dá prosseguimento ao que foi falado já no vídeo passado, tá? Sobre o recrutamento dos discípulos que o Senhor Jesus fez, né? Ele sai do deserto, né, depois de ter sofrido as 3 tentações pelo diabo, né, vence essas tentações. A gente explicou nesse vídeo que está aqui em cima, né, como o Senhor Jesus venceu essas tentações e por que ele teve que passar essas tentações. Tá nessa playlist aqui em cima. Tá? Ele restaurou Israel no deserto e agora, né, ele vai passar por um ponto fundamental de restauração pessoal de Israel. Quando ele passa a recrutar discípulos para sanar uma ferida que Israel tem com o pai Abraão. A gente viu também no vídeo passado que está aqui em cima. Tá? Como Israel envergonhou o pai Abraão. Tá? Então, o que o Senhor Jesus faz é recrutar discípulos. A gente viu também nesse vídeo aqui, que está aqui em cima, o porquê Jesus precisava de 12 discípulos. Né? É, essa explicação, o porquê que ele recrutou exatamente 12 discípulos, sabendo que um deles iria traí-lo. Tá? Mas esse é um assunto que a gente vai tratar mais para frente. Antes, né, se você tem gostado dos nossos vídeos, está gostando desse vídeo até agora, acha que são assuntos relevantes, não se esqueça de se inscrever, né, ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos, deixar seu like, compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas sejam abençoadas, compartilhe nas suas redes sociais, tá? E deixe seu comentário aqui do que você achou depois desse vídeo, tá? Isso vai dar relevância para o YouTube divulgar esse canal para mais pessoas possível. Você vai estar fazendo um trabalho missionário. Pois bem, continuando. Jesus começa a recrutar 12 discípulos. Como ele faz isso? A gente viu que os 2 primeiros nesse vídeo aqui de cima, né, foram recrutados, né, não que foram recrutados, mas foram aceitos por ele, né, vindos de João Batista. Jesus sai do deserto, no mesmo lugar em que foi batizado, e lá encontra João Batista com os seus discípulos. João Batista diz: Esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tá? Então, 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. A gente viu também nesse vídeo passado aqui, né, uma tarefa que o Senhor Jesus dá para esses 2 discípulos. Esses 2 discípulos são André, né, e João. André, irmão do apóstolo Pedro, e João, irmão do apóstolo Tiago. Tá? Eles não eram apóstolos ainda, eles eram apenas irmãos. Tá? Eles vão se tornar discípulos e depois, quando o Senhor Jesus ressuscita, os comissiona para serem apóstolos. Tá? Só depois que ele ressuscita que ele comissiona os seus discípulos para serem apóstolos e os envia por todas as partes. Então, continuando, né, os 2 discípulos têm aquela experiência maravilhosa de receber uma tarefa do Messias, ficam meditando sobre aquilo, o que significa isso, né? Salmo 66, né? Jesus questionado por eles, questionado não, mas esses 2 discípulos chegam até Jesus e diz: Mestre, aonde moras? Né? Qual é a tua casa? Onde você vive? Né? E Jesus dá uma tarefa para eles. Aproveita essa deixa, e essa é uma dica para um bom mestre, né? Um bom discipulador. Aproveite todas as dicas que os seus discípulos lhe derem. Tá?
Então, o Senhor Jesus diz: vem e vede. Jogou nos braços dos discípulos o Salmo 66. Tá? O Salmo 66 a gente viu quando esses dois discípulos são recrutados, que eles ficaram meditando sobre isso. E não ousavam perguntar qualquer coisa para o Senhor Jesus, enquanto não entendessem esse Salmo 66. Tá? E seguiram Jesus até onde morava. Lá onde Jesus morava, tá? Quando eles chegaram lá, já era final de noite, né? O texto diz a 10ª hora. 10ª hora é o sistema de divisão de horários de vigílias que existiam em Israel. Que existiam em Israel, existia em Roma, né? Eram vigílias. A 3ª hora, a 9ª hora e a 10ª hora e 1ª hora. Né? Então eram horas específicas. 10ª hora significava depois das 18 horas. Né? Então era a viração do dia. Veja que o Senhor Jesus estava linkando, né, com Gênesis. Quando o Senhor vinha até os seus, os seus dois filhos, né, Adão e Eva, pela viração do dia, tá? E passava com eles ali aquele tempo. Vinha na viração do dia. É como se o pai viesse botar os filhos para dormir, né? Viesse botar os filhos para contar aquela história que iria niná-los, para que desse, tivesse aquela comunhão, né, entre pai e filho. É por isso que o Senhor se apresentava para Adão e Eva na viração do dia, para ter comunhão com eles. E o Senhor Jesus, né, chegam na casa do Senhor Jesus por volta da 10ª hora, ou seja, a viração do dia, às 18 horas, né, depois das 18 horas, para que o Senhor Jesus tivesse essa comunhão com os discípulos. E ficam ali, aquele dia inteiro, ou melhor, aquele restante de dia, né? De manhã cedo, eles saem e vão para prosseguir sua jornada rumo à Galileia. Né? Por que na Galileia? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, que tem um assunto especial do porquê o Senhor Jesus foi para a Galileia. Né? Por que ele recrutou os seus discípulos da Galileia, da região da Galileia, do extremo norte de Israel. Israel, lembra que a gente falou que Israel era uma nação dividida em duas partes, né? Reino do Sul e Reino do Norte. Isso muito antes do Senhor Jesus vir ao mundo. Né? E isso na época do rei Roboão, filho do rei Salomão, que por causa dos seus pesados impostos acaba dividindo a nação de Israel em dois grupos, tá? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, explicar melhor para você por que Israel era dividido em duas partes, tá? Dividido, como diz o texto, em duas casas. A casa de Israel, que ficava no norte, e a casa de Judá, que ficava no sul. Você vai entender tudo isso e vai entender as duas casas e uma coisa extraordinária, a maravilha que é as duas casas de Israel para nós gentios. Tá? Como nós fazemos parte dessa situação toda. Tá? É o que eu quero explicar no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, abençoa as pessoas, tá? E deixa comentários. Deixa comentários no vídeo, eu gostei, eu aprendi bastante coisa, tá? Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo encontro em nome do Senhor Jesus.